Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. Boa noite, Plínio, irmã Cileide, boa noite. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos em mais essa devocional, Luz para o Meu Caminho. Carol, Deus abençoe. Irmã Sandra, boa noite. Sérgio Taveira, boa noite, meu querido. Irmã Ana, boa noite, seja bem-vinda. Paz do Senhor, irmão Giovanni. Deus abençoe cada um de vocês. Guardar que mais alguns cheguem e nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Mais uma vez, Cris, Deus abençoe. Boa noite. Bom estarmos nos falando mais uma vez. Agenor e Vera, Deus abençoe vocês. Prazer, pelo menos ver o nome aí de vocês. Obrigado, Ana. Som e imagem ok. Graças a Deus. Nós vamos caminhar mais uma vez. Irmã Helena, Deus abençoe. Dá um abraço aí no pastor Hélio. Ok, boa noite. Irmã Luísa, Deus abençoe, irmã. Bom revê-los, mais uma vez nós temos essa oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. É sempre uma bênção essa oportunidade. Irmã Márcia, boa noite, Deus abençoe. Nós vamos, nossa 10ª live, é isso, Ana? Não estou acompanhando, não estou contando não, mas graças a Deus. 10º encontro nosso aí, que joia, louvado seja o Senhor. Nós vamos, como sempre fazemos, começar orando, buscando ao Senhor, agradecendo por mais um dia que Ele nos concedeu, por mais uma oportunidade de findar mais um dia. Chegou a noite e nós temos muito que agradecer a Deus, muito que louvar ao Senhor, pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor, que se renovou hoje de manhã. Nós vamos orar, continuamos intercedendo aí pelo seu Roberto, pelos seus exames e tudo mais, continuar orando pelas famílias enlutadas, continuar louvando a Deus por aqueles que estão se recuperando. Ontem, o pastor Ivan já fez um culto lá da sua igreja, lá de Presidente Dutra, graças a Deus. Eu assisti só um pouquinho, porque foi logo depois do nosso culto, mais ou menos no mesmo horário do nosso culto. Boa noite, irmã Adriana, Jardim Fortaleza presente, Emerson, Deus abençoe. Irmão Moisés, nós vamos orar, irmãos, nesse instante. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Vamos orar. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos render louvores ao Senhor. Primeiramente, reconhecendo que o Senhor é bom, reconhecendo que a sua benignidade dura para sempre, reconhecendo que o Senhor é misericordioso. Nós não somos merecedores de nada daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor nos presenteia. Tudo isso é resultado da tua bondade. Portanto, meu Senhor, nesta noite, nesta live com os meus irmãos, cada um em seus lares, nós queremos externar ao Senhor a nossa gratidão. Que toda honra, louvor e glória seja dada tão somente ao nome do Senhor. Obrigado a Deus pelo sacrifício do teu Filho, pelo teu amor, porque Ele morreu naquela cruz em meu lugar. E meus irmãos nesta hora concordam comigo que somente pelo fato de termos essa certeza da nossa salvação no teu Filho Jesus, já é motivo suficiente
de glorificarmos, louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor mais uma vez as famílias enlutadas, ó Deus, aqueles que perderam seus entes queridos. Meu Pai, entra com providência, acalma o coração, derrama graça, meu Pai. Ó Deus, quero clamar ao Senhor por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão, ó Deus, dependendo de respiradores. Ó Pai, entra com providência, ó Deus, age, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, nós estamos clamando a Ti, que o Senhor, por favor, antecipe, ó Deus, antecipe o final de tudo isso, para que possamos chegar ao final disso tudo, com a fé que somente o Senhor tem condições de colocar em nós. Mas, ó Pai, nos ajude a aceitarmos o Teu querer e vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Mais uma vez quero lembrar dos exames do Seu Roberto, dos procedimentos que ele tem que fazer, que o Senhor continue dirigindo, guiando. O Senhor é o médico dos médicos e o Senhor é especialista em fazer milagres. E nós cremos nisso, por isso buscamos a Tua face. Visita, ó Deus, cada membro da Tua igreja nesse instante. Nossos irmãos aí de Vila São Jorge, Cidade Tiradentes, Jardim Fortaleza e demais irmãos que estão caminhando conosco de outras igrejas. Nós queremos que o Senhor os alcance nessa hora, para a honra e glória do Teu nome. Te oramos, meu Pai, agradecido, confiante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus amados irmãos, paramos na terça-feira, sempre ainda insistindo em 2 Coríntios capítulo 4, e eu quero usar esse mesmo texto como ponto de partida hoje, porque o Flávio, sem saber de nada, ele usou o meu texto de hoje no culto de oração de ontem. Mas nós vamos aprofundar mais um pouco naquele texto que vocês já meditaram ontem no nosso culto de oração. E hoje eu quero retomar com os irmãos com o último versículo do capítulo 4 de 2 Coríntios. Capítulo 4 de 2 Coríntios. E qual é o nosso ponto de partida hoje à noite, meus irmãos? É que insistentemente a mídia tem disparado tantas informações sobre nós e nós, se não tomarmos cuidado, como eu tenho dito, nós vamos ficar com a nossa mente girando ao redor de notícias que não nos levará a nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos definir onde será ou qual será o nosso foco. E o apóstolo Paulo, ainda usando o texto de 2 Coríntios 4, ele define aqui qual é o seu foco. E meu irmãozinho, se você não tiver um foco específico, olhando para o Senhor, focando, fixando no céu, com certeza você vai entrar em parafuso. Eu quero usar o último versículo de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que é a minha introdução, porque depois nós vamos para o texto que o Flávio usou ontem, lá em Colossenses 3. Então, primeiro nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Observe, ele diz: pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem,
pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então eu quero usar como ponte para o texto de Colossenses a forma que Paulo encerra esse capítulo 4. Onde é que Paulo está fixando o seu olhar? Paulo diz que ele está fixando nas coisas que não se veem. E muitos crentes, irmãos, eles vão entrar em desespero porque o olhar deles só está aqui, naquilo que é terreno. Se você e eu não fixarmos o nosso olhar naquilo que não se vê, e aí somente os crentes podem fazer isso, fixar o olhar naquilo que não se vê, quando fazemos isso, a nossa mente muda. E como é que fazemos isso? Mostrando ou determinando até para os outros, ou demonstrando, a palavra mais correta, aos outros, aquilo que eles não conhecem, que é aquilo que é eterno. E eu quero só te dar um exemplo disso. Nós vemos um momento que aqueles crentes acostumados àquela palavra dada apenas no domingo de manhã e domingo à noite, ou no máximo quarta-feira, esse crente que está focado apenas nisso, nesse encontro de 1 ou 2 vezes por semana, na atual conjuntura, ele está desesperado. Porque ele não tem alimento suficiente. E é essa ponte que eu quero fazer com você. Olhando o que Paulo escreveu aqui aos Coríntios, quando ele diz: pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Agora vai comigo, por favor, para Colossenses, capítulo 3, o texto usado pelo irmão Flávio ontem, que eu quero meditar com vocês mais profundamente nesse capítulo. Paulo também escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, lembre-se que Paulo encerra lá o capítulo 4 de 2 Coríntios, dizendo que ele não está fixando o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. E aí, fazendo um link, ele agora diz aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz, versículo 2, pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. E que coisas são essas? Ele diz no versículo 1, buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, versículo 1 e 2 de Colossenses 3, ele vai nos mostrar o que é que Paulo está falando quando linkamos isso com o que ele completa no capítulo 4 de 2 Coríntios. Ele diz, eu não estou fixando o meu olhar naquilo que é terreno, e sim naquilo que não se pode ver. E o que é que não se pode ver? É justamente aquilo que é do alto. E quem é que tem acesso àquilo que é do alto? Você. O seu colega de trabalho, que não conhece Jesus, que não serve a Deus, que não conhece a palavra, o olhar dele está focado apenas naquilo que é visível. E se você também focar o seu olhar apenas naquilo que é visível, escreva o que eu vou te dizer, você vai entrar em parafuso.
Porque todas as notícias hoje são umas mais terríveis do que as outras. Os canais, a mídia, parece que eles estão disputando quem mostra a maior tragédia ou quem mostra quem morreu, onde morreu mais. Dificilmente você vê uma matéria, seja ela em qualquer jornal, pela televisão ou mesmo a internet, dificilmente você encontra matérias que vai mostrar quantas curas tivemos. A ideia é mostrar sempre o caos. Quantos morreram, quantos infectados, qual ranking chegou, qual países que nós já superamos. Isso é o que é o foco naquilo que é terreno. E Paulo, tanto escrevendo aos Coríntios, quanto escrevendo aos Colossenses, ele diz que nós precisamos fixarmos o nosso olhar, o nosso pensamento naquilo que é do alto, de cima. E ele especifica, não é só de cima. Porque quando eu leio, ou quando você lê, buscar as coisas de cima de onde? E ele completa, de onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Onde que você acha que Cristo está? Ou seja, Paulo está nos instruindo a pegarmos o nosso olhar, tirarmos do que é terreno e olharmos para cima, para o alto. Aliás, irmão, de onde que você acha que virá o nosso socorro, segundo as Escrituras? Eu quero fazer um paralelo com você aqui hoje à noite. Se vocês lembrarem de quando Moisés tira o povo do Egito e ele está de frente com o mar, onde atrás está vindo Faraó e o seu exército, onde as laterais têm montanhas e eles não têm o que fazer. A quem que Moisés busca? O olhar de Moisés vai para onde? Para a tecnologia da época? Para os conselhos daqueles que estavam ali também desesperados, sem saber o que fazer? A quem ele vai dar ouvido? Aqueles que estão murmurando e reclamando. Irmãos, nessa pandemia você ouve de tudo. Não. Moisés busca ajuda do alto. E é do alto que vem a instrução. Diga ao povo que marche. A solução vem do alto. E Moisés entendeu isso. E Paulo está dizendo isso para nós. Coloque o seu olhar lá onde Cristo está sentado à direita de Deus. Irmãos, é hora de pensarmos no céu. Mas pastor, por quê? Nós vamos morrer? Não sabemos. Só que eu não quero dizer para você que nós vamos morrer. Eu quero dizer para você, eu vou além. Eu quero dizer para você que Cristo pode voltar hoje. Cristo está às portas. Olharmos para Jesus é o único caminho que nós temos. Por isso, Paulo diz, encha a sua mente com as notícias do alto. E onde é que estão as notícias do alto? Nas Escrituras. É lá que nós buscamos as notícias do alto. E aí agora você vai entender o que é que eu quis dizer quando mencionei de pessoas que estavam acostumadas a 2 cultos na semana e mais nada de Deus. Essas pessoas estão com a cabeça vazia. Porque quando nós estamos com a cabeça cheia, não das más notícias, mas cheia das notícias do alto, da palavra de Deus, nada disso nos afetará. Passaremos por essa pandemia e se sobrevivermos,
Estaremos dando glória ao Senhor do outro lado. Mas, pastor, e se não sobrevivermos, estaremos lá no alto com o Senhor. Ou seja, independente do desfecho, nós precisamos entender, ou melhor, definir onde está o nosso foco. Agora eu quero usar nossos últimos minutos e, como eu disse, eu quero me aprofundar mais nesse texto. Porque quando Paulo diz, já que fostes ressuscitados com Cristo, olha a dica no versículo 1. Não é para qualquer um, é crente. Já que fostes ressuscitados com Cristo, então buscai as coisas de cima. Se você é salvo, se você é um crente, se você é um servo de Deus, você não pode estar desesperado. Mas pastor, eu sou humano. Sim, mas já ressuscitaste com Cristo. Então o seu foco é outro. O seu olhar é outro. Obrigatoriamente o seu olhar é outro. E que olhar é esse? Nas coisas de cima, do alto, de onde Cristo está. Mas nesse mesmo capítulo 3, se você virar a página um pouquinho, quando você busca as coisas do alto, quando você está alimentado por essa palavra, quando a sua alma está robusta, quando você entende a sua posição de salvo, vira uma página na sua Bíblia e veja o resultado no versículo 12. Veja o que diz o versículo 12 e 13. Ele diz, então, como santos e amados, observe, ele começa o versículo dizendo, já que fostes ressuscitados com Cristo. Então você é um crente, você é um salvo. Aí no versículo 12, então, ou seja, se você já ressuscitou com Cristo, se você é um salvo, se você é um crente, se você é um santo, então ele diz, como santos e amados eleitos de Deus, qual é o resultado? Ele diz, revestivos de um coração cheio de, e olha a lista, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Está acontecendo isso com você? Olha que situação delicada que a gente fica aqui. Se você já ressuscitou com Cristo, se você já é um crente, se você já é um salvo, automaticamente o seu olhar estará nas coisas do alto. Você estará focando Cristo. E ao focar Cristo, qual é o resultado? Desespero? Qual é o resultado? Ira? Qual é o resultado? Depressão? Não! Paulo diz que se você já ressuscitou com Cristo e se você busca as coisas do alto, se o seu foco está em Jesus, olha o resultado. O seu coração estará cheio de compaixão. Enquanto está todo mundo desesperado, você tem um coração cheio de compaixão. Enquanto o povo está apavorado, você está com o coração cheio de bondade. Enquanto o povo está desesperado, você tem humildade, você tem mansidão, você tem paciência. Meu irmão, servo do Senhor, se você vai abrir a boca e dizer para mim assim, não tenho mais paciência para ficar dentro de casa, reveja o que Paulo está escrevendo. Porque se você busca as coisas do alto, você vai ter paciência. Mansidão. Mansidão. Estava ouvindo uma entrevista com a ministra Damares, acho que é o nome dela. E ela estava dizendo que eles estão preparando os professores para a volta às aulas
Porque a maioria das crianças que sofrem maus tratos em casa é denunciado pela escola. Só que essas crianças não estão indo para a escola. Eles estão preocupados quanto que essas crianças estão sofrendo em casa e observe o que ela disse. Ela diz, um pai sem emprego, um pai cujas contas estão chegando, um pai desesperado, ele pode estar agredindo o seu filho, pode estar agredindo a esposa, e eles vão achar isso como normal, porque ele está estressado. Olha o que o texto está dizendo. Irmão, você e eu, como servos de Deus, se nós buscarmos as coisas do alto, nós não temos o direito de ficar estressado. Porque o resultado do meu coração e do seu coração vai ser um coração cheio de mansidão, cheio de paciência. Vai ser um coração cheio de humildade, cheio de bondade. E qual é a consequência disso? Veja o versículo 13, eu estou terminando, aqui eu quero aprofundar um pouco nisso. Veja o que diz o versículo 13, suportando e perdoando uns aos outros. É triste ouvir reportagens que estão dizendo por aí que como os casais não ficavam muito tempo juntos e agora por causa da quarentena precisam estar, então está aumentando o número do divórcio. Irmãos, isso não é para crente, isso não é para salvo. Porque o versículo 13 diz que aquele crente do versículo 1, aquele que está em Cristo, aquele que já foi ressuscitado por Cristo, aquele que está buscando as coisas do alto, aqueles que estão buscando onde Cristo está, esse crente, essa conversa fiada dele, de que todo mundo em casa tem que ficar pisando em ovos porque ele está estressado, o irmão vai ler a Bíblia e vai orar. Porque o texto diz que um coração cheio do Espírito Santo, o resultado é que ele está cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de humildade, de mansidão, de paciência. E qual é o resultado disso? Suportando. Eu já expliquei isso lá em nossa igreja. O que é suportando? Tem gente que acha que suportar é quando o outro está lá em cima, lá sufocando você e você está ali oprimido, segurando. Não é isso que o texto está dizendo. Suportando aqui, a palavra no original indica que nós devemos dar suporte ao outro. Por isso vem numa sequência, suportando e perdoando uns aos outros. Então eu vou dar suporte àquele que precisa. Precisa de quê? Eu precisava desabafar. Não! É aquele que precisa de compaixão, precisa de bondade, precisa de mansidão, de paciência, de humildade, que está no versículo anterior. Eu vou dar isso para o outro. Eu vou dar para o outro isso. Eu serei um suporte, agindo com o outro, com humildade, com mansidão, com paciência e perdoando. Então, se você está aí, meu irmão, principalmente se você é membro da nossa igreja, se você faz parte de Cidade Tiradentes, Jardim Fortaleza, Vila São Jorge, os demais, fique à vontade, mas eu vou dizer para vocês, ninguém tem que estar pisando em ovos em casa porque você está estressado, não, meu querido. Não, irmãzinha. Porque se você já ressuscitou com Cristo, segundo o que Paulo está escrevendo, e se você está buscando as coisas do alto, de onde Cristo está, sentado à direita de Deus, o seu coração estará cheio de bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência. É isso que o texto está dizendo. Então não vem com o seu estresse para cá, não. Porque se você é crente, o seu estresse tem que ser depositado aos pés da cruz de Jesus. É lá que a gente derrama a nossa ansiedade, os nossos medos, nosso desespero, a gente derrama lá.
E aí saímos dos pés da cruz de Cristo com o coração cheio de ânimo para dar suporte àqueles que precisam de nós. Então, mais uma vez, essa palavra é para crente. A nossa devocional chama Luz para o Meu Caminho. Então é para crente, é para salvo. Então eu quero chamar a sua atenção hoje à noite, concluindo com o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. A palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? Essa aqui. A palavra de Cristo. Olha o que está dizendo aí. É para você pegar e ler? Não. O texto diz, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Habite ricamente em vós. O que quer dizer isso? Buscar as coisas que são de cima. A palavra vem e habita no crente, no salvo. Como? Ele diz, em toda a sabedoria. Quando essa palavra habita em você, qual é o resultado? Veja o versículo 16, concluindo. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros. Tem alguém desesperado perto de você? Aconselhai-vos. Com o quê? Com a experiência, com as notícias do jornal, com as estatísticas? Não. Olha o que o texto diz. Aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então eu concluo perguntando para você, o que é que está entrando no seu ouvido? São cânticos espirituais? Amém. Salmos? Amém. Hinos? Amém. Se for isso, você está pronto para ser suporte para os outros. Agora, se a música que você ouve não é de Deus, se as palavras que você está ouvindo não é do Senhor, se a internet que você está acessando é simplesmente preocupado com o desespero do mundo, o que é que você tem para oferecer? Absolutamente nada. Então, portanto, buscai as coisas que são de cima. E eu quero convidar você a buscar essa palavra, meditar nela e ser um suporte para aqueles que precisam. Seja um suporte aí na sua casa, se você estiver trabalhando no seu serviço, na sua vizinhança, no mundo desesperado, seja um suporte e aconselhai uns aos outros. Não com aquilo que você acha que sabe, não com as suas ideologias, não com a política que está uma bagunça, mas aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é o resultado disso? Louvando a Deus com gratidão no coração. Todo dia nós precisamos ter gratidão. Todos os dias nós devemos louvar ao Senhor, adorá-lo. Acorde cantando ao Senhor, salmodiando, louvando a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Limpe os seus ouvidos. Tira tudo isso que você tem ouvido por aí e comece a buscar a palavra de Deus, aquilo que é do alto. Isso vai encher o seu coração. E aí você vai perceber, e depois você pode até compartilhar, se você quiser, nos grupos ou comigo. Ao se alimentar daquilo que é do alto, você vai perceber como Deus vai encher o seu coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E assim você vai poder ser suporte para todos aqueles que precisam de você. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. Que essa palavra que já começou desde ontem na devocional que o Flávio
mandou para nós. Que ela continue hoje penetrando no seu coração, enchendo a sua mente, para que você possa desfrutar dessas promessas que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja e nós podemos aplicar para nós também hoje à noite. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. Nós vamos orar, encerrando nosso tempo. Graças a Deus, conseguimos mais uma semana, terças e quintas, e louvado seja o Senhor. Domingo pela manhã, se Deus permitir, retomamos nossa escola bíblica, falando lá, vendo o que é que Paulo escreve a Tito. Espero que você esteja pronto para continuarmos no domingo às 9h30 da manhã. Eu quero orar nesse momento, agradecer pela sua paciência, atenção e por estarmos caminhando juntos. Nós vamos falar com Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Deus de amor, Deus de graça. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou hoje de manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Paulo escreveu isso há tanto tempo atrás e por ser a tua palavra que é eterna, ainda alcança os nossos corações hoje e faz diferença em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia que estamos encerrando, por mais essa oportunidade de falar com os meus irmãos. Que a tua graça seja derramada em cada lar nesse instante. E todos aqueles que ouviram até agora, que o Senhor os abençoe. E aqueles que ainda ouvirão depois, que o Senhor derrame a mesma graça para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Eu te oro, agradecido e com confiança, pois eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite, um grande abraço e nos encontraremos na próxima, se o Senhor Deus assim permitir.